Olá pessoal, estava respondendo algumas questões aí sobre Kundalini e resolvi fazer um vídeo, né? Compartilhar um pouquinho. Kundalini é um tema sempre intrigante, né? Quando não exasperante, porque a gente vê tanta coisa. E é um tema que chama a atenção das pessoas por diversos motivos: medo, curiosidade, necessidade. E se a gente for pesquisar, que é um recurso que nós temos hoje em dia, uma facilidade que nós temos, né, diferente de épocas passadas, hoje nós podemos pesquisar, a gente encontra muita coisa. Tô bonzinho hoje, 70% é ilusão. 70% do que você encontra é ilusão. São devaneios. São coisas que naturais do ser humano criar ilusão, e são coisas naturais no sentido de se apropriar, né? Se o ser humano descobre, ouve falar, conhece uma técnica, um meio qualquer, uma ferramenta, um objeto interessante, ele tenta se apropriar daquilo, não de uma maneira ruim, né? E se apropriar não é para ser encarado assim, mas tenta dominar, controlar, adquirir uma certa maestria, usar aquilo a seu favor, né? A vida em 2023 ainda tem muitos desafios, muitos perigos, e a gente tenta usar os recursos disponíveis para minimizar os perigos, aumentar as garantias, né? Tentar ser mais feliz, ter mais saúde, e assim por diante. Então a Kundalini é uma dessas coisas. Então, naturalmente, o ser humano tenta pegar essa energia, pegar essa coisa e usar, né? Então, a maioria do que a gente vê na internet, ilusão de pessoas tentando realmente usar essa energia. A mente querendo usar aquilo em seu próprio benefício, né? Um benefício parcial da mente, um benefício egoísta, um benefício desejo, muito mais do que algo verdadeiro, um desejo momentâneo. E aí a gente encontra coisas terríveis, né? Pessoas dizendo que vão ativar a Kundalini dos outros, não vão. Pessoas dizendo que Kundalini é energia sexual, não é. Pessoas dizendo que através de práticas as mais esotéricas possíveis vão ativar a Kundalini, estão a seu alcance, que depois que você ativar a Kundalini, você vai sair falando em línguas diferentes, você vai ter poderes psíquicos, vai ver presente, passado e futuro como se fosse uma coisa só, e acertar a loteria, ser rico, famoso, muitas mulheres, muitos homens, e por aí vai, né? Por aí vai. Então há muita ilusão. É preciso separar o joio do trigo. O que não serve a gente solta. Não adianta criticar, não adianta brigar com isso, mas a gente simplesmente solta, não gasta nossa energia, não dá visibilidade para essas coisas, né? Às vezes já pelo título já se descarta, do artigo, do texto, do vídeo, da postagem, que seja, né? E tentamos ficar com aquilo que é útil, que é verdadeiro, com aquilo que traz alguma coisa interessante para a gente. Como referência, eu gosto de citar, nunca é demais, né? Chakras do Maharishi, Harishi, excelente. Nós temos que satisfazer a nossa mente, em termos de teoria, em termos de possibilidades, em termos de criticar e de conhecer, né? Então, excelente esse livro do Harishi, para ser estudado, né? É livro para ser estudado, não é livro para você ler, tá, legal, gostei e pronto. Não. Você tem que ler aquele assunto, entender o que ele está querendo dizer, contextualizar, ponderar sobre aquilo por algum tempo, voltar, até que o conhecimento, né, para não ser uma mera informação, tá, tenho Nadi, legal, tá, isso daí.
E se além disso você conseguir aliar essa teoria com a prática, melhor ainda. Melhor ainda. E nós temos aqui do Q, excelente livro, um dos melhores livros sobre Kundalini. Vivência pessoal dele, vivência pessoal, uma autobiografia muito corajosa, muito corajosa. O Q teve uma experiência de Kundalini fantástica, por várias características, vale a pena ler o livro. Talvez, provavelmente só em sebo você consiga. E teve a sorte nessa vida de encontrar um mestre, né? Encontrou um mestre lá na Índia que auxiliou ele no processo. Então, essa base aqui é importante porque satisfaz a nossa mente. E satisfaz a nossa mente com conteúdo sério, racional, sem ilusões. Sem ilusões. Isso é muito importante. A Kundalini, ela não é algo que ocorra na gente para nos fazer sofrer. Embora ela traga algum sofrimento, inevitavelmente. A Kundalini, ela ascende, ela sobe pela nossa estrutura sutil, né, que coincide com o nosso corpo físico até o topo da cabeça. Ela tem um caminho para ela, que é o Shushumna. Não é bem Shushumna, tem outros canais dentro dela, dentro do Shushumna, né, por onde ela sobe. Só que devido a diversas questões, diversos aspectos, inclusive da própria consciência, experimentando esse processo, aprendendo a lidar com isso, surgem impedimentos, surgem dificuldades, surgem problemas, certo? E aí ocorrem desvios. Ela pode desviar pelo Ida, pelo Pingala, por outros, né, de secundários, e aí não são caminhos próprios, não são caminhos que possam suportar essa energia, essa manifestação, e aí sim nós temos muito sofrimento, muita dificuldade. E o sofrimento vem pela ignorância, né? Ignorância que não é ofensa. Na minha terra, quando eu era jovem, chamar alguém de ignorante era uma das piores ofensas. Era algo assim inominável. Mas ignorância do desconhecimento. E como a maioria desconhece o que é a Kundalini, como a maioria prefere os caminhos equivocados e ilusórios, então isso promove esses desvios e causa esses sofrimentos. Tirando a questão que a nossa consciência está experimentando esse veículo aqui, né, esse computador biológico, aprendendo a lidar com essas energias, com essas respostas todas, a gente tem a nossa mente tentando se situar nessa realidade tão complexa e estragando esse brinquedo. Né? Nós vamos estragando o brinquedo aos pouquinhos. E nisso, esse fluxo de energia vai encontrar dificuldades para cumprir o seu papel. Então, é tudo aprendizagem. É tudo aprendizagem. Se a personalidade aqui, se o Luiz não conseguiu lidar com isso durante a vida, sofreu demais, padeceu, coisa e tal, tudo bem, a consciência aproveitou. Uma próxima personalidade que ela criar, ela já vai aproveitar esse conhecimento todo, esses acontecimentos, né, esses reflexos todos, e vai planejar uma vidinha diferente. E aí nessa vidinha, nova personalidade vai lidar com a Kundalini também de uma maneira diferente. Eu tive o prazer de encontrar essa literatura do Q, tive a alegria de poder ter acesso a esses livros, conhecer a teoria, experimentar a prática, para poder, né, trazer um conteúdo aqui e compartilhar com vocês. Então, eu considero que a minha vidinha atual foi satisfatória. Foi satisfatória. Até o ponto que eu consegui chegar, ótimo. Não tenho acesso a um guru, por falta de recursos, falta de conhecimento e tudo mais. Tudo bem, não tem problema. Isso não é, para mim, um caos, um impedimento, algo assim, né, algo que me desmereça. Não. Vou, dentro das minhas possibilidades, lidando com isso tudo. E procuro compartilhar com vocês para quê? Para orientar as pessoas adequadamente, né? Porque cada vez mais pessoas estão acessando isso
e precisam aprender a lidar corretamente. Mestres hindus com conhecimento e discernimento nós não temos tantos assim e nem estão disponíveis para lidar com essas características dos ocidentais, né? Tão chatos que nós somos, tão chatos. Então, nossa mente tão ativa, querendo explicação certinha. Ah, Kundalini está na base da coluna. Mas aonde na base da coluna? Em qual vértebra? Ah, no cóccix. Mas em que ponto do cóccix? Quantos centímetros à direita ou à esquerda? Centralizado? Nossa cabeça ocidental é uma coisa, né? Uma coisa. Então, mestres são difíceis de encontrar. Boa literatura também é um pouco rara. Também é um pouco rara. Né? Distorções é o que mais tem. Distorções é o que mais tem. Dentro de uma perspectiva inicial, Kundalini é energia. Depois que a sua mente se atrai por isso, começa a lidar com isso, você consegue passar que Kundalini é consciência se manifestando. Certo? É a consciência descendo, se manifestando nesse nosso computador biológico, interagindo com a realidade. Isso é Kundalini. E aí a gente solta toda aquela batelada de coisas de blá 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 blá. Só que são etapas, né? Você pensar direto que a Kundalini é consciência é meio estranho, porque nós nem sabemos o que é consciência e aí nós sentimos um calor, um frio, um arrepio, um contorcer-se, né? Então fica uma abordagem inicial como energia. Mas feitas as ressalvas de que não é, né? Por ser consciência, não está sob controle da mente. Não está sob controle da mente. Então, essa aceitação vem com o tempo. É algo meio complicado também para nós ocidentais. E eu acredito que para os orientais hoje em dia, né? Porque a gente está experimentando aí uma padronização mundial, né? Por conta da internet, tudo que está circulando, as pessoas acabam sendo levadas a pensar de uma mesma maneira. Há muita diversão em se trilhar esse caminho sozinho, esse autodidatismo. Há muitos perigos, que também fazem parte. Mas é um processo muito rico. Eu creio que as pessoas que conseguem chegar a lidar com esse assunto, a se interessar seriamente, é um grande passo para a consciência, é um grande passo para a pessoa, para a personalidade e para a própria humanidade, né? Que cada vez mais pessoas sérias estejam lidando com isso. Aqueles que estão perdidos na ilusão estão se divertindo da maneira deles, né? A consciência deles está experimentando tudo isso. A gente espera que essa ilusão não prospere tanto a ponto de estragar e de atrapalhar procuras mais corretas e mais íntegras, né? Então, aos poucos, a gente desmistifica isso. Desmistificar muito conteúdo, muito assunto para a gente voltar. É